Então, hoje a gente vai aprender como ser otimista perante a vida, ter fé e negociar. Características muito importantes e que são bem específicas da Simone. Desde que eu a conheci, eu senti isso nela. Ela é autora de um livro chamado Faça Ser Fácil, que ela dá dicas de negociação. E ela foi uma tentante, ela fez a jornada que vários casais fazem para tentar engravidar. Ela teve a jornada dela, ela vai nos contar aqui também como que ela passou por isso, sempre com otimismo, com fé e sabendo negociar de vários lados. Afinal de contas, na vida, né, a gente tem que estar sempre negociando, seja com o namorado, com o marido, ou a chefe, com a esposa, com amigo, amiga, com os familiares. Então a vida é uma eterna negociação, já que nós somos seres que dependemos uns dos outros e somos seres sociáveis. Então a vida é essa negociação constante. E até para a gente ter sucesso nos nossos projetos, nós precisamos saber negociar. César tá entrando também, que legal, é colega da Simone. Letícia, Clínica Liz, que legal tê-los, desculpa. Sempre que começa a live, meu coração tá ó, tuc, 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 tuc. Aí a gente vai se soltando conforme a live vai andando, vai ficando mais segura, sem se atropelar nas palavras. E até a minha convidada entrar, eu fico um pouquinho nervosa também. Né, Simone? Você vai me mandar aí o pedido para eu te aceitar aqui, para entrar na live. Por favor, me mande logo que eu fico nervosa. Letícia, tudo bom, querida? As duas Letícias. Cláudia, que já fizemos uma live aqui também, falando de ansiedade. Agora que vou aceitar se ela entra. Esperando aqui ansiosamente esse momento. Oi, querida! Oi! Seja bem-vinda! Tudo bom? Tudo bem, boa noite! Boa Seja noite! bem-vinda aqui em casa! Muito obrigada! Seja bem-vinda ao meu escritório também. Não deixa de estar recebendo você, a tua audiência. Mas eu não pedi a solicitação porque normalmente me enviam para eu participar. Eu não jura? As pessoas sempre me disseram, né? Depois da pandemia, quando eu comecei a gravar, não, tu espera que eu te envio o convite. Então eu sempre esperei para tu ver. Depois a gente pode falar sobre comunicação. É verdade. Dizem que hoje, né, para quem gosta de astrologia, começa o Mercúrio retrógrado, que aí dá muito problema de comunicação. Mas que bom que deu tudo certo, eu não sabia. Que pare por aqui, então. Mas Mercúrio retrógrado também é fase de superar os desafios, também tem esse lado positivo. Sim, eu estava escutando aqui na rádio a jornalista falando que ontem fez uma live com uma astróloga e ela disse que tem os pontos positivos mesmo, de tentar também... é uma boa fase para planejar mudanças. Exatamente. E estaremos precisando, principalmente pós-pandemia, né? Já é uma boa começar o planejamento. Sim, sim, com certeza. Mas, Simone, fala um pouquinho de ti, te apresenta aí para a nossa audiência. Muito prazer, sou a Simone Simon. Eu venho de uma trajetória bem inusitada, digamos assim. Se tem uma coisa que eu sou nessa vida, é uma pessoa curiosa. Vamos falar de fé, de otimismo, e sou uma pessoa realmente que eu digo que coragem me define, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e por causa disso eu fui passando por muitas áreas de trabalho, de interesses. Muita gente não sabe, não sei nem se tu sabe, de formação. Eu sei.
Eu sei. De formação, eu sou nutricionista. Sim. E depois da nutrição, eu fui para o marketing, eu fiz uma especialização em marketing, me achei no marketing, larguei a nutrição, fiquei uns 12 anos, mais ou menos, 15, no marketing, fui professora de marketing de graduação, depois do meu mestrado eu passei a dar aula em MBAs e fiquei muito tempo no marketing. Depois, quando eu voltei do meu mestrado em gestão internacional, uma colega me convidou para estudar negociação e eu pensei, recém terminei um mestrado, eu não quero estudar mais nada e acabei indo para a aula. E naquele dia eu descobri tanta coisa que eu fazia de errado e achava que sabia muito, até porque eu cresci dentro de uma loja. A minha mãe teve loja por mais de 40 anos e eu, desde pequenininha, eu brinco nas minhas palestras que eu era a campainha da loja já aos 3 anos de idade. A campainha da loja. Saía gritando. Era isso aí. Eu consigo imaginar a cena. Função. Era essa função. Consigo te imaginar pequenininha gritando. Mãe, chegou cliente! E eu achava, então, que eu era uma pessoa super negociante, né? E quando eu fui estudar negociação, eu vi tanta coisa que eu fazia de errado e foi mais ou menos até simultaneamente. Isso já tem uns 10 anos, quando eu comecei a dar aula no MBA, quando eu comecei a estudar negociação e quando eu virei palestrante em função das aulas para os MBAs que eu dava aula na Unicinos e na FGV. Inclusive, então, uma das minhas convidadas já foi tua aluna, né? A Renildes Snack. Ai, um beijo, Rê! Sim! Foi eu mesmo. Acho que ela não entrou hoje, mas ela foi uma das minhas convidadas de uma live de umas semanas atrás. Uma das maiores alegrias é quando a gente vê não vou dizer esses alunos, esses executivos, esses baita profissionais, e ela é uma super referência na área dela. Ver quem passou por ti como num momento em que tu eras professora e acompanhar a evolução. É uma alegria, né? Deve ser uma alegria mesmo. Assim como eu fico muito feliz quando eu vejo os casais que engravidam, que eu tô tratando e engravidam. Eu imagino. É a realização, é a concretização do propósito do teu trabalho, né? Então, sim, isso é uma das coisas mais bacanas que tem. E confirma que a gente está fazendo bem feito, né? É isso aí. E que estamos realmente no caminho. Sim. Simone, e aí me conta, tu também tiveste a tua jornada de tentante, tá? Eu gostaria que tu dividisse um pouco como é que foi essa jornada até tu conseguir atingir o sonho de ter o teu bebê, né? O meu bebê que já está na minha cintura, que tem 1 metro de altura, quase 3 anos. Daqui 1 mês faz 3 anos. É um bebê lindo, 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 um garotinho loiro, coisa mais querida, super esperto, super sociável também, alegre. Me conta, como é que foi, assim, desde que tu decidiu ter filho até concretizar o sonho? Como é que foi essa jornada? Quantos anos duraram? Quantos exatamente? Deixa eu fazer os cálculos. Eu tenho quase 45 e o Pedro tem quase 13, então 42 e começou aos 38. Então foi mais ou menos uns 4 anos, 3, 4 anos, até efetivamente ele nascer, né? Eu fui uma pessoa que eu sempre fiz muita coisa, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho há muitos anos. Na época da faculdade, eu morava em Montenegro, eu estudava na Unicinos e eu trabalhava em Porto Alegre. E eu sempre queria viajar e eu passei muitos anos da minha vida juntando dinheiro, como diz uma amiga minha, comendo X, como é que ela chama? X macaco, que era
pão francês com banana para juntar dinheiro para poder ir para fora do país, para estudar inglês. E eu sempre tive paixão por idiomas, então eu sempre quis estudar muito fora. Tu foste para a França Eu fui também? para a França. Eu primeiro fui para a África do Sul, fui para o Canadá estudar inglês, sempre juntando muito dinheiro. Cada pouquinho de dinheiro que eu tinha era tudo que tudo que eu podia economizar, eu economizava. E eu sempre priorizei muito estudar, trabalhar. Oi, Rê, a Rê entrou. Agora Oi, a Renilde entrou. A Rê, agora a gente eu já vi. fez uma homenagem aqui, citamos o teu nome. A Evinha entrou também. Querida, queridas. Queridas. E então, assim, eu sempre priorizei muito a minha carreira, os meus estudos, a minha vida profissional. Em função disso, eu imaginava que se um dia eu não tivesse filho, eu compreenderia. Eu teria que entender que as minhas prioridades ao longo da minha vida foram outras e as minhas escolhas nunca foram priorizando um relacionamento, uma família e, por consequência, ter um filho. Só que daí o tempo foi passando. E depois que eu voltei do mestrado, eu já tinha morado em tantos lugares do mundo, eu já tinha viajado por muitos países, eu já tinha feito muita coisa do que eu queria. Muito, muito. E daí o tempo foi passando e nisso eu entrei num relacionamento sério. E nós estávamos... Achei engraçado, que parece status do Facebook. num relacionamento sério com alguém. E, Marisol, querida, beijo. E eu ainda sou novata, assim, nas lives. Eu nem sei se a gente chama as pessoas. Eu me bato aqui. É uma função, vou te dizer. Pode fazer o que tu quiser, fica bem à vontade. Obrigada. E aí eu entrei num relacionamento sério e pensei, bom, quem sabe um dia. Só que o meu marido é uma pessoa mais velha do que eu. Ele já tem... nós temos 18 anos, mais ou menos, de diferença. Ele tem 60 e alguma coisa que eu nem me lembro, 62, eu acho. E ele também já tem filhos. Então, quando nós começamos a namorar, eu um dia perguntei se ele teria filhos. E ele me disse, ter filhos não é assim. Ter filhos tem que pensar muito. E daí eu pensei, refleti e não sabia se queria ser mãe ou se não queria. Nunca foi um desejo latente. Sabe, tu pode dizer isso melhor do que eu. Eu vejo por algumas amigas que dizem, desde pequenas, elas sonhavam em ser mães. E eu não, eu nunca tive esse sonho desde pequena. Mas começou a haver, talvez pela pressão de idade, por um outro lado, por sonhos altos já realizados, eu comecei a me questionar se eu queria ou não. E eu disse para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar. Se um dia tu achar que tu quer ter filhos, tu me procura. E eu vou ser muito sincera, eu não sei se eu quero. E nisso eu tinha uns 32, 33 anos, mais ou menos. Não, tinha um pouco mais, tinha uns 35. Não, tinha até um pouco mais, eu acho que tinha, por aí, sei lá, não sei. Eu só sei, eu me perco nessas idades, nesses cálculos. E a gente terminou. Eu disse, eu não sei se eu quero, mas eu não quero daqui a pouco ter 38, 40, chegar à conclusão que eu quero e não ter um parceiro nisso. E a gente terminou. E um pouco depois, um mês depois, sei lá, ele me procurou e disse, tá bom, eu teria um filho contigo. Tá bom, então nós voltamos. Mas vocês terminaram por causa dessa questão de filho ou não filho? Sim, mas é porque isso para mim também era meio... Eu tinha tido um relacionamento anterior com um homem também mais velho que também tinha 2 filhos. E quando eu perguntei para ele, tu teria outro filho? Ele disse, eu teria. Se a mulher quisesse ter outro filho, se ela não tivesse, eu teria. E isso para mim ficou resolvido. Tanto que com esse ex eu nunca tive nenhum tipo de discussão em função de vamos ter filho, não vamos ter. Não deu certo, terminamos e nunca se falou nisso.
Só que eu fiz a mesma pergunta para o meu atual marido e ele disse: eu não sei, não é assim ter filho, né? E daí bom, então para aí. Também não vou ficar daqui a pouco com alguém se eu decidir. Eu acho que, sei lá, talvez no fundo eu já achasse que quisesse ser mãe, né? Sim. E aos 38, eu disse para ele, e lá pelos 38, 37, 38, a gente falou e eu disse: eu vou parar de tomar anticoncepcional. E daí, vamos ver quando. E daí, quando eu fiz 38, eu disse: eu parei de tomar anticoncepcional agora, tá terminando a minha cartela, eu não vou voltar a tomar. E ele disse: tu falou que era quando ia ser aos 39. E eu disse: eu nunca disse isso, não. E eu vou parar de tomar anticoncepcional. Já começaram a negociar ali. Mais ou menos. Ele ficou quieto, como quem cala consente. E aí, não, e aí, na verdade, eu me confundi. Isso foi aos 39. E aí, dos 39 aos 40, eu não tomei anticoncepcional e não engravidei. E a cada vez que vinha aquela da menstruação, eu ficava indignada. Eu não era indignada, eu ficava muito triste. Talvez tenha pessoas que estejam nos assistindo que sejam tentantes. E eu ficava muito triste. É uma frustração, acho que essa é a melhor palavra, quando a gente está querendo engravidar e menstrua. Tá louco? Eu ficava arrasada. E aos 40, então, depois de um ano sem engravidar, eu resolvi procurar a doutora Fernanda Pacheco por uma indicação de uma amiga em comum, também especialista em reprodução humana, a doutora Melissa Cavagnoli. Um beijo para Mel. Exatamente, que agora acabou de abrir a sua clínica em São Paulo. Isso aí. Isso aí. E por indicação dela, eu te procurei. E aí a gente foi fazer uns exames e seguimos no processo fazendo o tratamento, então, para engravidar. E depois disso, bom, daí teve todas as outras coisas. E como é que tu acha que teu otimismo e a tua fé interferiram no tratamento? Porque eu acho que as mulheres que têm fé, elas são as que engravidam. Às vezes eu quero puxar para a realidade, sabe? Olha, mas a tua chance é 30%, 40%. Eu quero puxar. E elas, não, tenho certeza que eu vou engravidar de primeira, tenho certeza. E engravidam. Então eu fico impressionada. Eu acho que realmente faz a diferença ter otimismo e fé. E tu acha que isso te ajudou realmente? Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E eu tenho até aqui uma Nossa Senhora pequenininha. Foi um presente de Dia dos Namorados, que no Dia dos Namorados o marido esqueceu o dia. E eu fiquei puta da cara. Daí no dia seguinte, dia de Santo Antônio, ele sabia que eu queria uma Nossa Senhora pequena, ele me deu. Lá no começo. E tem coisas que tu, tipo, nem sabe, né? Mas tipo, no dia lá de fazer o procedimento, era eu naquele quartinho trocando de roupa e me ajoelhando e rezando. E eu não tenho a menor dúvida, sabe? Eu acho que hoje as pessoas sabem um pouco mais sobre o papel da fé nos quadros de saúde, né? No controle da dor, no controle do estresse, no reforço do sistema imunológico. E eu não tenho a menor dúvida de que foi fundamental. Eu sou uma pessoa de muita fé. E é muito engraçado, né? Porque eu nunca duvidei. Eu nunca tive a menor dúvida. Sabe, tem coisas que lá no fundo, do fundo, do fundo, por mais que a gente queira, talvez tu sinta que não vai acontecer. Enfim, né? Sei lá, com o que. Um projeto mas muito megalomaníaco. Mas tem coisas que, por alguma razão, e essa razão deve ser a fé, a gente sabe que
vai dar certo, que vai acontecer, que não importa. E aí vence o medo, né? Vence a incerteza, a insegurança. Então, durante o meu período de tentante, eu nunca tive medo, eu nunca duvidei. Eu sempre rezei muito, eu sempre pedi muito, mas eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei. Que Eu sempre bacana. tive muita certeza. Eu vejo nitidamente isso em algumas pacientes, assim, esse otimismo, essa fé, essa força, é uma força até. E eu vou aproveitar e vou copiar o que eu vi na tua live. Se alguém achar que essa live pode interessar outras pessoas, mandem aqui no aviãozinho. Depois da interrogação, ali embaixo tem um aviãozinho. Mandem para essas pessoas para elas entrarem aqui na nossa live, que a gente está falando de otimismo, de fé e de negociação. E também revisitando essa jornada que a Simone teve. E a Simone para aí, é vamos fazer mulher... um negócio de auditório. Mandem coraçõezinhos que a gente ama. Mandem muitos coraçõezinhos. Eu adoro quando vem os coraçõezinhos adoro mesmo. Aqueles coraçõezinhos subindo. Adorei. Verdade. Adoro os corações. Adoramos. Boa lembrança. E, assim, essa mulher é tão interessante que durante o processo dela de tratamento da infertilidade, essa mulher decidiu dar uma pausa porque ela queria correr uma maratona, escrever um livro e entrar no doutorado. Conta um pouquinho dessa conciliação aí entre projeto pessoal e projeto de maternidade. Conta um pouquinho como é que foi. E eu admiro muito uma pessoa que corre uma maratona. Admiro muito. Parabéns. Obrigada. Um pouco foi acaso, aconteceu. Um outro pouco foi uma forma de me ocupar. Porque mesmo tendo muita fé e de não ter tido medo, existe ansiedade. É natural. É um processo ansioso. E eu meio já sou por natureza, até por querer fazer tantas coisas, eu sou meio ansiosa, assim. Então foi uma forma meio que de eu me ocupar e outras coisas acontecendo. Então, 2014, eu tinha recebido o convite da editora Gente para lançar o livro, deixa eu mostrar. Faça Ser Fácil, negocie e obtenha resultados extraordinários. 2014 eu tinha recebido o convite para escrever o livro. E eu meio que fui escrevendo, fui mandando alguns capítulos e mais ou menos empaquei. Ali, de 2015 para 2016, no final de 2015, que foi, eu fiz 40 anos em agosto, foi nessa sequência que eu te procurei. E no final do ano foi que a gente decidiu que teria que fazer tratamento. E esse tratamento a gente iria iniciar em 2016. E naquilo eu corria. Só que daí eu pensei, vou correr uma maratona, porque deve ser um negócio meio punk assim para a cabeça. Tu tá fazendo um tratamento para engravidar, sei lá. E aí eu comecei a treinar e quando nós iniciamos o tratamento, a doutora Fernanda, não foi culpa dela, eu tenho que reconhecer, mas ela se apavorava. Pode dar torção de ovário, não pode correr. E eu dizia, uma coisa de cada vez. Gustavo Paim, nosso vice-prefeito querido, aqui nos prestigiando. Que chique, oi! Mais nervosa ainda. Tá aí uma outra até pessoa para tua live falar de saúde pública, baita profissional e um cara que admiro muito também. O meu convite. Já tá aceito, né, Legal. Gustavo? Só manda aí, concordo. E aí eu comecei a correr, sabia que tinha risco envolvidos por correr junto, mas mais uma vez, a fé, sabe? Tipo assim, eu vou correr, agora eu já me determinei que eu vou ser mãe,
Agora eu me determinei que eu vou correr uma maratona e vamos lá. E nesse meio do caminho pensei, tem uns horários aqui meio de folga, vou entrar num doutorado. Comecei o doutorado lá em março também. Não tem nada para fazer, vou fazer um doutorado. Não tenho nada para fazer, vou fazer um doutorado. Daí entrei em março no doutorado, março ou abril, não me lembro direito, fazendo o tratamento para engravidar. 12 de junho, Dia dos Namorados, 2016, 33ª Maratona de Porto Alegre. Lá estava eu, 0 grau na largada, o marido de bicicleta. Ah, que legal. E a gente foi minha primeira maratona. Mais uma vez, eu acho que dá para trazer a questão do otimismo, da fé, não talvez simplesmente como um sentimento, mas como uma maneira de ver a vida, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença, ver a vida com o olhar da fé e da coragem. Isso faz você compreender que não é somente a fé, mas ver com olhos positivos tudo que acontece, todos os ensinamentos, tudo que se recebe, porque tem uma função, tem um sentido, tem um propósito. E a minha maratona foi mais, talvez, um grande exemplo de fé também, porque eu fiquei com uma baita lesão no joelho, já tinha antes, né? Sim. E eu corri com um amor, mas com uma paixão, com uma alegria, sabe assim, ó. É brabo, porque chega dia 12 de junho, dia dos namorados, e as pessoas... Tu sempre lembra. Não, e daí, assim, tá todo mundo, né? Tipo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, a Amanda, trabalha comigo nas redes sociais. Vamos botar post de Dia dos Namorados. Eu só quero botar post de maratona. Eu quero celebrar cada ano essa conquista que é minha, né? E é um marco mesmo. É um marco. Mas eu ainda vou voltar. Admiro muito. Ainda vou voltar. E eu corri muito feliz, com muita alegria, tanto que chegou lá pelo quilômetro 40, eu pensava, olha, eu vou correr mais devagar, porque eu não quero que isso termine. E daí corri a maratona, no mesmo período, 1º de junho, a minha editora liga e diz, até o dia 31 de junho, teu livro tem que estar aqui. Eu, gente! Então, junho, eu virei as noites acordada, escrevendo livro, descansava o que precisava, trabalhava, treinava, fazia tudo junto. E escrevi o livro foi lançado em agosto, e em outubro nós fizemos o procedimento, foi quando eu engravidei. Foi assim. Maravilha. Numa sequência. Intensa. 2016 foi um ano. Dalmar, tudo bom? Que alegria! Que legal, né? Aqui a gente tem comentários também da Psico Priscila Cunha. Somos seres psicossocial espirituais. Precisamos de fé, de otimismo, de afeto. Que legal, que bonito. Precisamos mesmo. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Tem uma colinha. Eu geralmente as lives eu ia conforme a pessoa ia falando, eu botava na minha cabeça mais ou menos o que eu queria perguntar e ia desenrolando. Mas dessa vez, ontem, eu participei de uma live como convidada. We have some international friend here. Roger, my friend from London. Oh, hi, Roger. So nice, good. I'm Many years. To have you here. Hi, Simone. Então, eu fiz a MyClue, minha colinha aqui, porque a minha entrevistadora de ontem, ela fez, daí eu achei tão bacana, então eu acabei fazendo um script. Bom, e na tua vida,
como é que tu acha que o otimismo e a fé, e não só na vida, né? Eu não posso deixar de perguntar também nessa pandemia, como é que tu tá lidando, já que tu é uma pessoa positiva? Nos dá Eu, uma dica aqui para quem tá um pouquinho mais desesperado, aflito, ansioso. eu vou te dizer, eu às vezes fico eu às vezes fico com vergonha de mim, eu fico pensando se eu sou meio inconsequente, né? Sei lá, se me falta algum bom senso. Eu tomo todas as precauções necessárias, mas é a mesma coisa. Eu não tenho o menor medo. Sabe, é isso, é um sentimento talvez mais forte do que eu, de que tudo vai ficar bem. De que tudo vai ficar bem, de que tudo vai se resolver. Óbvio que eu já passei por muito problema e passo e tenho muitos desafios, mas sempre com um olhar de que tudo vai ficar bem e de que tudo vai me deixar alguma lição, vai me fazer evoluir, vai me fazer ser ainda uma pessoa de mais fé, de mais coragem. Então, mesmo na pandemia, é um negócio meio tipo. Eu tenho medo, mas não é medo, sabe? Eu tenho os cuidados, mas eu acredito que existe uma proteção superior. Eu acredito muito nisso. E o que é para ser, e não tem como a gente mudar e acreditar que é para o melhor, né? É quase que um estilo de vida, um estilo de vida de ver a forma com esse olhar, sabe? Com um olhar de que tudo tem lições e realmente conseguir abstrair essas lições dos diversos momentos, mas não com medo, sabe? Assim, ó, se me perguntam do que eu tenho medo, não sei, sabe? Claro que o maior medo, botando nessa palavra que eu tenho, é referente ao Pedro, né? Às vezes tem uma gripe, eu fico apavorada. Tipo, nossa! Mas, mas ainda assim é uma fé superior. Claro, tem uma frase, às vezes, que eu uso nas minhas palestras, que é não importa somente você saber, não importa somente você confiar em Deus. Tem que saber se Deus pode confiar em você. Então a gente Legal. precisa. Não importa se você pode, não importa somente se você pode confiar em Deus, mas se Deus pode confiar em você. Então eu acredito que a gente tenha poderes nas nossas mãos e que uma atitude positiva faz com que a gente tenha resultados diferentes, sabe? Acho que ainda vai evoluir muito a descoberta da ciência, traduzindo o que é essa espiritualidade, mas que a espiritualidade tem esse papel na vida de promover bem-estar, de promover qualidade de vida, de promover uma atitude mental positiva, com certeza tem, sabe? E eu não sei eu não sei como acionar isso mentalmente. Eu não saberia dizer, faça isso e você vai ter esse mesmo tipo de sentimento. Mas eu tenho, né? E sempre foi assim, desde pequeno. Mas sabe, Simone, que quanto à pandemia eu não fico muito preocupada também comigo. Já fiquei mais preocupada com meus familiares, agora já não estou tão preocupada. Faço o possível também, né, com cuidados pessoais, com cuidados com eles, mas sem piração. E só que eu fico assim, às vezes, deprimida de ver lojas fechadas, de mais pedintes nas ruas, da faxineira que foi dispensada e não está tendo faxina. Eu fico preocupada com essas pessoas, De- sabe? Como é que tu vê isso? Deixa eu só fazer um comentário aqui
meu querido mestre de negociação, um dos grandes nomes de negociação do país, professor José Augusto Vanderlei, nos acompanhando. Que Ah, que alegria! honra! Obrigada Que pela honra! honra. Muito obrigada pela Ele é presença. maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é autor de um livro também chamado Negociação Total, também da minha editora, da Editora Gente, olha, eu acho que foi um dos primeiros livros falando sobre negociação no Brasil, apesar de que a gente tem poucos de autores brasileiros mesmo, e ele é um grande mestre, muito querido. Obrigada pela presença. Legal, Então, Fê, obrigada também. eu também, isso sim, né? Apesar da gente ter fé, e eu tenho muito isso para mim, a preocupação, sim, é uma constante, né? Nesse sentido de entender esse contexto e o quanto as pessoas estão sofrendo, e, e eu vejo muito, sabe? Eu tenho muitos amigos, mesmo pessoas jovens, com muito medo. Medo pela própria Covid, mas também o medo a preocupação que a gente compartilha de toda essa crise econômica, né? A gente não sabe o que vai ser. Hoje para tua live eu pensei, eu vou comprar um fone daqueles pequenininho para não ficar com esse fio. E daí o meu escritório é junto a um shopping. Eu pensei, vou ali, passar ali. Eu fui às lojas fechadas, eu pensei mas algumas abertas, e eu pensei, nossa, por quê? Que estranho. Eu não tinha me dado conta que as lojas com Também fui aqui no faturamento. Barra. Eu fui aqui no Praia de Belas. As lojas com faturamento superior a 4,8 milhões ao ano estão fechadas. E isso vai ter um impacto muito grande para todo mundo, né? Nós temos todas essas consequências já em função da doença, com tantas famílias que já perderam seus familiares, e junto essa crise econômica, com as pessoas perdendo emprego, que é uma das coisas realmente mais tristes e preocupantes. É por isso que eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode. Né? Aquela história, compre do seu vizinho. Eu comprei algumas coisas de máscara a pessoas que produzem uma janta especial para o Dia dos Namorados, muito mais até do que priorizar quem é maior, que eu já conhecia, e para ajudar muito, principalmente esses pequenos, né? Porque realmente vai ter um impacto muito forte. Sim. Nesse sentido, assim, que às vezes me falta um pouco de esperança, me dá um desânimo. E agora vamos então falar de negociação, já que o professor entrou na live. Vamos entrar nesse assunto que te Vamos encanta? Já! Adoro! Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu tenho muito que aprender sobre negociação. Eu li o teu livro, achei bárbaro, que é algumas técnicas. Vou te dizer que eu até deveria aplicar mais, né? Mas eu tenho dificuldade de negociar. E eu acho que muitas mulheres também têm essa dificuldade. Porque a gente está no mercado de trabalho há menos tempo, porque a gente sempre quer ser mais perfeita, a gente tem uma cobrança maior, às vezes a gente se submete a algumas coisas mais do que os homens, eu acredito. Tu concorda com essas afirmações que eu fiz quanto ao gênero? Claro, claro que sim, totalmente. E concordo que justamente em função da mulher ter entrado no mercado de trabalho é muito recente, mas ao mesmo tempo muitas mulheres já são as provedoras dos lares. Então, ao mesmo tempo que a gente já conquistou tanta coisa, a gente segue muitas vezes sem saber negociar. E, inclusive, tem uma pesquisa de uma pesquisadora americana chamada Linda Babcock,
que ela diz que as mulheres têm uma tendência de 2 a 9 vezes menor de abrirem uma negociação em comparação com os homens. Que quando elas o fazem, quando elas tomam a iniciativa de abrir uma negociação, elas têm metas mais baixas e muitas vezes se contentam até com a primeira proposta. E com isso faz com que elas tenham resultados até 25% menores do que os homens. Então, muito do meu pensamento, né, sobre equidade salarial, eu não vejo com os olhos de que é o mercado o lobo mau e as mulheres são chapeuzinho vermelhas, pobres, inocentes, passeando despreocupadamente quando surge esse lobo mau que é o mercado que quer pagar menos para você. Eu não vejo dessa forma. Eu sou uma pessoa que acredito no poder da autorresponsabilidade. Então, eu acho que muito de nós não termos salários equiparados aos homens é em função da mulher não tomar a atitude de negociar. Tem uma pesquisa que mostra, uma pesquisa americana, se eu não me engano também da Linda, que ela acompanhou por vários anos alunos saídos de MBA nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você primeiro estuda, depois você trabalha. Então, ela acompanhou por 40 anos os alunos egressos dessas turmas de MBA. E ela viu que o fato da mulher não negociar o primeiro salário, somente o primeiro salário, fez com que ao longo da carreira de 35 anos, se eu não me engano, eles tivessem homens e mulheres que negociaram negociaram o salário e os que não negociaram tivessem mais ou menos $1 milhão de diferença na sua conta. Então, muitas mulheres, elas não tomam a iniciativa de negociar, elas não tomam a iniciativa de demonstrarem interesse, que elas têm interesse num cargo, numa posição, e esperam que o outro olhe para ela e diga: nossa, como você é competente, você é a pessoa para esse cargo. Enquanto o homem vai lá e diz: eu fiquei sabendo que vai ter uma vaga e eu quero me candidatar, eu quero que tu considere o meu nome na hora de fazer a seleção. A mulher não faz isso. E também tem outra pesquisa que mostra que as mulheres, usando exatamente as mesmas palavras que os homens, elas são vistas como agressivas, como autoritárias, enquanto o homem é visto como assertivo, determinado. Então, tem muita diferença ainda cultural que as mulheres devem enfrentar. Deputado Jerônimo Guerri, essa live está muito qualificada, politizada. Gente! Olá! Que legal! Que honra! Então, assim, não basta simplesmente a gente achar que é um papel do mercado em trazer igualdade salarial. Particularmente no meio em que eu trabalho e eu atendo muitos executivos e executivas, eu não vejo essas diferenças no mercado corporativo. Só que conforme os anos vão passando e você não vai também buscando novos cargos, você vai ficando para trás de pessoas que muitas vezes, e de homens muitas vezes, que têm uma qualificação inferior do que a sua, né? Se a gente olha uma vaga de emprego, a mulher só manda o currículo quando ela tem 90% dos aspectos que são necessários para aquela vaga. O homem tem 50% e vai super confiante. Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão
a nossa própria autoimagem. É um dos capítulos do meu livro que você precisa construir uma autoimagem positiva, porque se sabe que conforme for a sua autoimagem, você vai... Quanto melhor for sua autoimagem, maior vai ser sua autoestima. Quanto maior a sua autoestima, mais chance de ter resultados positivos e resultados extraordinários você vai ter. Tá, e aqui vários comentários. Às vezes mulheres que negociam são vistas como pouco feminina, que as mulheres realmente não têm essa atitude mais agressiva que o homem tem. E deixa eu fazer um parênteses. A gente não deve ter uma visão, uma postura mais agressiva. E talvez seja justamente o contrário. Na medida em que a gente sabe que se a mulher usar exatamente as mesmas palavras que o homem numa negociação, ela vai ser percebida de uma maneira agressiva e o homem de uma maneira assertiva, talvez esteja aí até uma dica de que realmente precisamos, talvez... enquanto não tivermos mais mulheres no poder, mais mulheres em cargos, né, de poder dentro de empresas, até para nortear com políticas e estratégias dentro da empresa essa ascensão, talvez a gente precise mesmo fazer uso de palavras mais amenas, tons de voz mais baixos, para que a gente consiga atingir o resultado que esperamos com a negociação, mantendo o relacionamento de longo prazo com essa pessoa envolvida e, ao mesmo tempo, mantendo essa postura vista de uma maneira pertinente. Fazer o quê? Eu tenho uma das pessoas que eu sigo, que eu admiro muito, que é a Soraya Schutter, que tu sabe que eu já fiz imersão, já fiz coaching com ela. Ela diz que o futuro é feminino. Eu até agora não entendi 100% o que ela quer dizer, mas eu acho que ela valoriza essas características mais femininas, de intuição, de criatividade para a liderança. E já vi em livros que a mulher líder seria realmente melhor em muitos aspectos que o homem. Qual é a tua visão nesse sentido? E quando ela fala aspectos femininos, que o futuro é feminino, ela não quer dizer gênero, mas ela quer dizer as qualidades mais femininas. Marcelo, que chegou ali também, Lívia, minha prima, olha só. Eu acho que sim, mas acho também que são formas da gente dizer. E o que importa é a gente buscar o olhar fora do padrão automático que nós estamos acostumados a aceitar, a agir, a reagir, né? Então, a Soraya trabalha muito com mulheres, tem os grupos voltados para mulheres para o exterior, é uma visão dela e que eu concordo também, mas que eu concordo também com outras coisas. Então, por exemplo, como eu tenho um filho pequeno dentro de casa, de 3 anos, eu olho para ele e penso que o olhar dos líderes deveria ser o olhar de uma criança. Deveria ser o olhar curioso, o olhar criativo, né? Teve uma situação com o Pedro, acho que no feriado agora, pouco tempo. E a gente estava... tem os horários lá de usar o prédio e tal, mas a gente estava na piscina térmica do prédio no meio da piscina tem uma cadeira que sai umas bolhas de baixo. E o Pedro já fazia algumas aulas nessa piscina no verão de natação. E nem sempre eu estava junto nas aulas. Ou às vezes estava, né? Mas não prestava atenção direta assim na aula. E ele, pendurado, segurando a barra, ele olhou e disse: ia, apontando para a cadeira. E eu olhei e disse: cadeira? Tu quer ir para a cadeira? E ele ia. E eu
tu quer ir para cadeira? E daí eu levei ele para cadeira. E daí ele, e daí ele assim, cadeira. E daí ele falou depois de novo, ilha, e daí eu, ilha. Isso aqui é uma ilha, Pedro. Como a mãe é boba, achando que isso aqui é uma cadeira. Eu pensei, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero cortar a criatividade, porque nas empresas a gente fala muito de inovação. E para a pessoa poder inovar, para uma empresa poder inovar, a gente precisa de pessoas criativas. E para a gente desenvolver a criatividade, você precisa ser um ser curioso. E isso são habilidades de criança. Então, naqueles dias eu pensei como a gente mata a criatividade, né? E pensando em processos de inovação. Inovação é muito legal quando eu sou a usuária, porque quando sou eu que tenho que inovar, tudo é difícil. Então, assim, é mudar o olhar. Acho que as habilidades mais femininas são muito importantes. A mulher tem esse sentido de olhar para o todo, olhar para o bem-estar geral e não somente para o seu, e esse é um dos grandes motivos que fazem com que a mulher tenha dificuldade de negociar, principalmente para quando é para si própria, porque ela negocia muito bem para os outros, ela negocia muito bem para uma empresa, ela é muito hábil em negociação. Mulheres sabem negociar muito bem. Elas sabem ler as microexpressões faciais de uma maneira extremamente eficaz, muito melhor do que o homem. Só que a mulher não negocia bem para si, né? Então, assim, acho que são habilidades femininas como são habilidades infantis também. Que legal. Simone está sendo muito elogiada aqui, pessoal com saudades, concorda em manter a diferença na negociação entre o homem e a mulher. Simone arrasou, passa muito equilíbrio, isso passa muita credibilidade, ótima live, o pessoal está curtindo aqui. Obrigada! Simone, que legal, coisa boa, sabia que ia arrasar essa minha convidada. E Simone, eu quero saber de ti então, se tu pudesse dar 5 dicas para as mulheres. Tá? Eu falo mais das mulheres porque eu sou ginecologista, tá, gente? Eu tenho esse viés, mas talvez sirva aí para os homens. 5 dicas, principalmente assim focado no público feminino, para melhorar o seu poder de negociação. Quais seriam essas dicas? 5 dicas assim, né? Tipo, deixa eu pensar aqui. Ou de como negociar. Eu vou falar no geral. Eu, por exemplo, eu não sei pechinchar, me dá um preço, eu pago. Tá? Dificuldade de negociação. Tenho preguiça, às vezes eu tenho preguiça. Tá. Eu vou falar meio que no geral, não é no geral. Eu vou falar o mais específico que eu puder para mulheres, né? Não me planejei para isso. Mas não que seja em ordem, não é que seja necessariamente essa ordem. Para negociar bem, você precisa escutar bem, você precisa escutar mais. As pessoas acham que um bom negociador é uma pessoa que fala bem. O bom negociador é uma pessoa que ouve bem. Para que você consiga ouvir bem, escutar bem, é importante você estar 100% presente. 100% escutando, ouvindo e absorvendo aquilo que o outro está dizendo. Porque é muito fácil O que a gente mais faz? Enquanto um está falando, eu estou aqui planejando a minha resposta, planejando o meu argumento, e com isso eu perco sutilezas que são tão fundamentais para a compreensão do interesse do outro. Em segundo lugar, não está em ordem, tá? Eu estou falando assim. Desenvolva soluções criativas para resolver problemas. Busque por soluções criativas, busque aquilo que não está na mesa. Tu falou em pechinchar.
pechinchar é uma parte muito pequena da negociação. Né? Negociação é muito mais do que barganhar alguma coisa, é você conseguir resolver os verdadeiros interesses seus e dos outros. Então, buscar por soluções criativas, por soluções que às vezes não estão ali em jogo e que fazem diferença. Né? Por exemplo, enfim, vou dar uma palestra. Essa palestra vai ser para uma empresa que vai levar grupos, vão levar franqueados de empresas. Ok, posso fazer o preço mais barato porque esse público me interessa. E aí ter esse contato. Mas tem que entender isso e buscar o que está em jogo. Tem que ter foco nos interesses e não nas posições. E mulher é meio difícil com isso, sabe? Homem mantém mais o foco no interesse. A gente, às vezes, se perde um pouco nas posições. E o que são as posições? Posições é aquilo que a gente diz que quer, né? Eu quero essa taça. E eu bato o pé que eu quero essa taça. O interesse é por que eu quero essa taça? Posição é respondido com a palavra o quê? E interesse é respondido com a palavra por quê? Por que eu quero? Porque é isso que vai fazer com que eu tenha realmente os meus interesses atingidos. E aí, talvez seja com essa taça, como talvez possa ser com alguma outra coisa, com algum outro copo, com uma taça diferente dessa, que traga uma solução melhor. E para as mulheres, especificamente, eu não vou fazer 5, eu acho que a gente está quase no nosso tempo, não sei. Eu tô com medo, ia quase te sugerir da gente terminar, gravar e entrar de novo para tu conseguir acabar 5. O que tu acha? Pode ser, não tem problema. E aí eu te libero que tu deve estar morrendo de saudades do Pedro, tem que jantar com o Pedro. Pode ser? Quantas que eu já falei? Tu falaste 2. 2, tá. A terceira, faça mais perguntas. Perguntem, mulheres, perguntem. Perguntem mais vezes. Não tenham medo de perguntar. Não tente supor a resposta do outro. Porque... Isso é tipo criança, né? Que vai perguntando, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Vá perguntando. Essa é a terceira pergunta. E agora mais 2 dicas para as mulheres aprenderem a negociar melhor. Falar pelos seus desejos, seus projetos, seus sonhos. Lembrando que negociação é tudo na vida. Todo momento a gente está negociando, né? Fernanda Freitag, querida, entrou. Minha colega dermato. Então tá, foram 3. Tá. Deu um tempo para pensar um pouquinho também? Sim. Agora quero até falar mais. Ai, que bom, que bom. A gente quer espremer aí teu conhecimento todo. Em quarto, tenha metas ousadas, sabe? Tenha metas muito altas, porque se você falhar, o seu sucesso vai ser maior do que o seu fracasso vai ser maior que o sucesso alheio. Né? Esse é um exemplo que vem até da corrida. Eu me lembro que quando eu estava me preparando para a maratona, eu já tinha corrido 21. E por incrível que pareça, até os meus treinos para maratona, eu só corri 30 quilômetros. Eu nunca corri mais. Eu só corri uma vez 30 e uma vez 42 logo na maratona. Porque eu estava com a lesão. Mas é até uma orientação do treinador, né? Não Sim, correr. Claro. Não, eu estava com lesão no joelho. Eu tive que fazer treino em piscina e tal, mas eu estava com lesão no joelho. Não tinha como treinar, eu não ia correr a maratona mesmo. E fisioterapia, tudo junto. E naquela época, eu conversei com um amigo meu, o Goiama, técnico da seleção brasileira de tênis de mesa. E eu compartilhei com ele, Hugo, eu não sei se eu vou correr 30, eu só corri 30, eu não sei se eu vou conseguir correr 42. Se eu
mas eu podia me inscrever na meia maratona, porque 21 eu vou conseguir correr. E daí ele me disse, Simone, 21 tu já faz. Tu vai correr ou 21, tu tem que te inscrever ou em 21 ou em 42. Alexandre aí também, Márcia Mota, meus amigos queridos, um beijo. E ele disse, Simone, se tu te inscrever para 42 e correr 30, 30 é muito melhor do que 21. E eu pensei, é verdade, é verdade. Mesmo que tu não cumpra a tua meta, mesmo que tu fracasse na maratona, se tu correr 30, é muito melhor do que tu te inscrever para 21 e ter sucesso nos 21. E ali tá 9 quilômetros ainda de fôlego. E ali eu aprendi, a gente tem que ter metas muito altas, porque se a gente fracassar, o fracasso vai ser melhor do que o sucesso de quem teve metas baixas. E em quinto, é preciso aprender sobre negociação. É preciso trazer clareza, consciência para o processo de negociar. A gente negocia o tempo todo, todos os dias, né? Não só na compra e venda, não só na barganha, mas é o que eu falo no meu livro. Negociação é uma forma poderosa de relacionamento. Onde tem relacionamento envolvido, tem negociação. Então, é preciso aprender. Procure um mentor, procure alguém que te oriente, leia, porque é preciso fazer isso da maneira mais consciente possível. O nosso cérebro ocupa 3% da nossa massa corporal, mas ele consome 20% de energia. Nós somos programados geneticamente para salvar energia. E como a gente é programado geneticamente para salvar energia, a gente entra nos padrões automáticos e muitas vezes não consegue perceber o que faz de errado. Então, quando você traz clareza para o processo, você vai ver o que você faz certo, quais são os erros que você comete ao negociar. E aí a gente faz um dia uma outra live mais cedo, né? Mas a gente fala especificamente até de negociação, os erros que se comete ao negociar, como fazer para negociar melhor e por aí vai. Que legal, que bacana. Simone, muito obrigada. Acho que todo mundo adorou. Eu também adorei. Aprendi várias coisas novas e vou ter que botar em prática muito. E me diz, atualmente tu tá dando palestras. Claro que agora com a pandemia fica tudo mais interrompido. Mas eu tô com muito mais coisa do que também? antes, meu... Oi? Tu faz coaching também? Eu não sou coach, mas eu tenho uma mentoria de negociação. Pode ser mentoria para a vida. Para quem quiser conversar de assuntos aleatórios, adoro também. Com o olhar de um mentor, de quem já passou por um monte de coisa. Mas eu tenho uma mentoria, sim, de negociação. Em que a gente aborda justamente isso. O perfil de negociador que você é. Como esse perfil se relaciona com os outros perfis, quais são os erros que comete de uma maneira mais específica, como fazer para negociar melhor, muitas vezes de uma maneira estruturada para a pessoa, né? De acordo com o negócio dela, com aquilo em que ela sente um maior impacto em não saber negociar, enfim. E eu estou trabalhando mais do que antes da pandemia, porque quando começou ali em março é meu melhor mês em função do Dia Internacional da Mulher. E é um mês que eu tenho muitos eventos. E daí muita coisa começou a ser cancelada. E daí eu pensei, tá, né? Não vou trabalhar muito nessa pandemia. E mais ou menos ali por março, abril foi. E depois começou a vir uma onda de palestras digitais, de mentoria. Eu tenho mentorado de tudo quanto é canto do Brasil, assim, que surgiram agora. Bacana, nesse né? sentido, de tudo, assim, ó. De querer uma assessoria até um pouco mais especial, sem ser uma mentoria que dura 5 encontros, mas para dar uma assessoria para negociar a mensalidade do filho.
sabe? Tem muitas coisas para negociar salário, para negociar com o fornecedor. Tem de Que tudo. bacana, Simone, parabéns. Esforço do teu Obrigada. trabalho, do teu estudo. Tu é uma estudiosa, incansável. Eu que te acompanhei sei disso. E que bom que tá trabalhando bastante na pandemia e tá ajudando muitas pessoas que realmente, né, as pessoas estão tendo que se reinventar e renegociar e tocar a vida. Muito É isso aí. obrigada. Vou anunciar aqui, então vai ter sorteio do livro autografado da Simone Simon. Faça Ser Fácil, maravilhoso. Então, para ganhar, concorrer a este livro, tem que curtir o meu perfil, @doutora Fernanda Pacheco, o perfil da Simone, @Simone Simon, acertei? @Simone Simon, Simon. isso. E tem que comentar na live que ficará no meu IGTV, @doutora Fernanda Pacheco. Vou deixar a live. Vou ver se eu vou conseguir gravar as duas juntas ou vai ser separado, mas vai Eu ficar acho na. O que tu acha? Ih, trancou! Trancou. Queria ouvir a ideia da Simone. não tá me ouvindo? Trancou, trancou, trancou. Qual é Eu a tô tua te ideia? ouvindo. Deu uma paralisada. Tu tá me ouvindo? Tá, tá. Tá. É que eu tô te ouvindo também. Eu acho que a Paralisou, gente, mas agora voltou. eu acho que podia de repente botar, eu acho que às vezes é mais fácil comentar no post do que no vídeo do IGTV. Tu não acha? E daí de No repente botar um post que a post. gente anunciou. Eu te mando uma Tá, no foto do post livro e tu faz uma montagem ali, sei lá eu. Perfeito. Tá, Acho mais fácil. perfeito, perfeito. Então tá, então tem que seguir o meu perfil, seguir o perfil da Simone Simon e comentar no post que a gente vai fazer em breve com a capa do livro da Simone. E comentar o quê? Qualquer comentário ou indicar dois amigos? Indica dois amigos. Indica dois amigos. Isso aí. Indica dois Bárbaro. amigos que vão precisar ouvir a nossa próxima live. Vamos marcar de novo. Exatamente. Então tá, Simone, eu adorei a tua Eu participação. adorei Muito também. obrigada de ter um pouquinho aqui em casa. Coisa boa. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada. Muito obrigada para quem participou. Mara querida, um beijo para ti também, para Eva, para todo mundo que nos acompanhou. E no que eu puder ajudar, podem sempre contar comigo, porque eu acredito muito nessa energia que a gente gera, que a gente conecta um com o outro, e no que eu puder sempre ajudar, vai ser sempre um prazer. E também, assim, ó, a mentoria é sobre essas outras coisas, mas assim, ó, como tu tem teu público de tentantes, quem um dia tiver algum medo, alguma insegurança, alguma dúvida de que vai dar certo, pode mandar falar comigo, que tá tudo bem. E eu vou anunciar aqui também o teu canal no YouTube, o Cá Entre Nós. Não, com as amigas. Não, o Cá Entre Nós, que é um projeto meu com a Dayana Slaski e a Ali Klempt, que é apresentadora da TV Pampa. O Cá Entre Nós fica dentro do canal da Ali. Mas me seguindo no YouTube, tem lá os vídeos e tem outros vídeos de entrevistas falando de negociação. A maior parte é falando de negociação. Show, show. E o Cá Entre Nós são assuntos bem femininos, bem interessantes, e a gente sempre dá muita risada. E tu tá ótima também. Tá, querida, não vou te segurar mais. Vai lá dar janta pro Pedro. O Beto ali, meu amigo também. Beijo, Beto. Eu não sei se eu deixei de falar alguém que eu tenha visto ali, porque a gente fica aqui, ali, né? Claro, não sabe nem direito para onde já. Eu tô vendo todo mundo, mas às vezes não comento para não atrapalhar a entrevistada. Mas mandei aqui tchauzinho para todo mundo. Tá bem. Então tá. Obrigadão pelo convite. Vou te segurar mais, embora eu queira. Não, eu também quero, eu também queria, ótimo. mas aí eu chego em casa, o Pedro tá lá. E o marido também. E o marido só dizendo, toma que agora é teu. Toma que agora o filho é teu.
Exatamente. Manda um Beijão, beijão Fê. para os dois, Muito tá? obrigada, tá bom. Tudo E de bom. quando tudo isso passar, me chama para um café, viu? Ah, com certeza. Quero conhecer teu escritório. Sim, venha mesmo. Beijão, boa noite. Fique com Deus. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Obrigadão. Obrigada por assistirem aí a nossa live também. Beijo para todos. Boa noite.